Porque a doença, na verdade, é um problema lá no cérebro, em como a pessoa entende a dor. Como a área do cérebro que processa a dor, ela tá defeituosa. Então a pessoa entende que uma luz igual essa é um tapa, que o vento é uma facada. Então ela sente dor 24 horas, porque nós estamos tendo estímulos 24 horas, né? Olá, seja bem-vinda a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje estou aqui com a Yasmin e vamos falar sobre um assunto muito interessante. Qual que é o tema de hoje, Yasmin? Qualidade de vida, autoestima, beleza, mesmo em situações de doenças crônicas. E para isso nós temos duas convidadas mais que especiais aqui, que são da Clínica Bela Dore. E estamos aqui com a doutora Isabela Ribeiro, que é pós-graduada em Dermatologia Clínica, Cosmiatria e Laser e Cirurgia Dermatológica. Gosta de estudar, viu? Essa gosta. Estamos aqui também com a doutora Isadora Brito, que é reumatologista e membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, gente, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. Gostaria que vocês contassem primeiro um pouquinho como que vocês chegaram nessa área de especialização. Sim, vocês fizeram medicina, sempre quiseram medicina, e por que essas áreas em específico? Espera que eu tenha um spoiler, Rafa. Eu sei que o pai de vocês é médico e que ele tinha um hospital, então que essa paixão aí toda, ela vem de família. Como costumeiramente vem de família, né? A gente vê muitas histórias de médicos aqui, a gente sabe que é uma paixão que é fomentada desde a infância, né? Então contem um pouquinho pra gente como é que começou aí toda essa história aí da medicina pra vocês. Bem, a gente nasceu em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, né? Numa região onde a saúde é muito precária. E meu pai sempre fez um trabalho muito bonito, uma medicina muito humanizada, muito individualizada. Então, o nosso amor pela medicina nasceu em casa, né? Nos atendimentos, nós sempre acompanhamos ele. Como ele tinha um hospital, nós também íamos, né? A família gerenciava, minha mãe também participava. Minha mãe não é médica, mas ela é mais médica que a gente, às vezes. É verdade. Porque ela que nos gerencia. Então, nós convivemos muito com essa realidade, né? Uma realidade hoje diferente de quando éramos pequenas, mas ainda tem uma precariedade na nossa região. Então, veio de casa. Legal. Exatamente. Então, eu acho que esse encanto surge pela proximidade também. Então, um modelo que surgiu em casa e a gente foi tendo as experiências fora, né, durante a graduação, mas o exemplo principal é do nosso pai mesmo. Mas e por que, assim, especificamente no seu caso, né, doutora Isabela, por que a dermatologia? A dermatologia, ela surgiu dessa paixão mesmo, assim, pelo maior órgão do ser humano, que é a pele, e os seus anexos, que é o cabelo e a unha, e por ser uma especialidade de detalhe, assim, tudo é muito minucioso, precisa de uma atenção bem específica a tudo, isso me encanta, porque aí surge a individualização, o cuidado a cada especificidade do paciente. Então, isso despertou um encanto muito grande em mim, desde a graduação. Então, acho que por isso, dermatologia tem um espaço grande no meu coração, assim. Você acha que a especialidade fala, assim, um pouco da sua personalidade? Assim, você acha que você é uma pessoa orientada para os detalhes também? Sim, eu acho que acaba que a especialidade que a gente escolhe tem muito a ver com a nossa personalidade também, assim, o que a gente considera valoroso, o que a gente preza. Então, acho que essa escolha tem muito a ver comigo também, essa parte de ser quase um artesanato a consulta, que você vai construindo os detalhes junto com o paciente, então tem muito a ver comigo, sim. Legal. Doutora, e a reumatologia, me conta. Não é uma área, assim, tão difundida, né? Mas eu sempre fui apaixonada por clínica médica, meu pai é clínico, então foi sempre uma paixão. E eu não queria escolher um órgão só, eu sempre gostei do corpo como um todo. E eu decidi uma especialidade que trabalha com todos os órgãos, né? As doenças são sistêmicas, então atinge todos os órgãos. E foi por isso que eu escolhi a reumatologia. Além de gostar muito de medicina investigativa, os diagnósticos mais difíceis, né? É uma realização pessoal quando você tem um diagnóstico que vários colegas não conseguiram chegar.
Então, a reumatologia é a especialidade das doenças difíceis. Por isso que as pessoas conhecem pouco, porque as doenças são mais raras do que hipertensão, por exemplo, né, diabetes. Eu até queria que, se possível, você explicar um pouquinho sobre o que abrange essa área da reumato, né? Porque, às vezes, as pessoas... Isso que você falou, falta de conhecimento, né, dessa área. Porque dermato, as pessoas já falam, cuidar da pele, cardiologista, coração. Mas dessa área específica, o que ela trata? Quais são os sistemas ou órgãos, né? Você falou que abrange um todo, mas existe algum mais específico dessa área? Obrigada pela pergunta, porque também gosto de levar conhecimento. E os pacientes demoram muito para chegar nas nossas mãos, né? Então, a reumatologia, ela trata principalmente doenças do sistema imune, né? Doenças autoimunes, que são uma formação de anticorpos contra as células do próprio corpo. E esses anticorpos começam a lesar, né? A destruir tecidos. Principalmente, no caso da reumatologia, articulações e músculos. Né? Exemplo é a artrite reumatoide, o lúpus, são doenças mais conhecidas da reumatologia. Mas nós também tratamos doenças que nós chamamos não inflamatórias, que são doenças que não têm autoimunidade, mas também são responsabilidade do reumatologista. Nesse caso, entra a osteoporose, a artrose, a fibromialgia, que é a doença agora do momento, né? É responsabilidade do reumatologista. E nessas doenças não tem essa destruição, essa inflamação crônica. Mas são doenças que causam dor crônica nas articulações, nos músculos. E o paciente tem, às vezes, uma dificuldade de saber qual profissional deve procurar. Eu acho que ela deu minha pauta, porque ela foi nomeando, assim, tudo que eu tenho de pergunta. O que é isso? Ela tá passando os acessos? Doutora, eu tenho uma pergunta, assim, específica, né? Porque na Reumata a gente escuta muito que é um médico, assim, de idoso, né? Tá muito ligado à idade... né, terceira idade e tal. Por que tem isso, assim, já que trata, assim, tantas doenças que são autoimunes, né, ligadas também, né, a essa parte do corpo atacando a si próprio, né, isso não tem absolutamente nada a ver com idade, né, isso pode atacar qualquer idade. Então, por que tem esse estigma, né, da reumatologia estar ligada aos idosos, por exemplo? Então, Yasmin, realmente é um estigma, né? A doença que trouxe esse estigma para a reumatologia foi a artrose, que é aquela doença degenerativa, geralmente em pessoas mais idosas, e é uma das doenças mais comuns da reumatologia. Então, foi essa doença que trouxe o estigma. Mas nós temos doenças da infância, por exemplo, a artrite idiopática juvenil. Nós temos o lúpus na infância, e geralmente as doenças autoimunes na infância têm manifestações mais graves. Então, são doenças que têm que ter um diagnóstico mais rápido, para não haver sequelas para aquela criança no futuro, quando ela for adulta. Então, na reumatologia pediátrica, que geralmente é um pediatra que faz essa subespecialidade, né? No meu caso, eu sou de adulto, mas tem a subespecialidade própria. É muito difícil os pacientes chegarem, porque a criança já tem uma dificuldade, assim, de expressar a dor, né, de maneira mais contundente. Então, é uma especialidade que trata todas as faixas etárias. A autoimunidade não tem idade, a gente brinca. É uma máxima pra gente. Então, pode acontecer na infância, em mulheres, em homens. Claro que tem doenças com predisposição maior para cada faixa etária, né? Específica. Mas a autoimunidade está presente em todas as fases de vida. E como que vocês veem, assim, né, trabalhando também um pouco junto com uma clínica, que a dermato e a reumato acabam se complementando em algum momento para fechar algum diagnóstico, algum tipo de tratamento? Tem alguma doença que é característico ter esse trabalho contínuo, multidisciplinar? Então, a dermatologia e a reumatologia são especialidades que caminham muito juntas, inclusive em alguns serviços que têm um grande aporte de pacientes, inclusive tem ambulatórios que são das duas especialidades juntas, pela grande comunicação de casos que elas compartilham. Então, a gente tem muitas doenças reumatológicas que têm sintomas na pele. Então, uma contribui que a outra chegue no diagnóstico. Então, a gente acaba tendo esse acompanhamento conjunto.
por exemplo, psoríase, o lúpus cutâneo, o lúpus sistêmico também, a gente pode ter sintomas cutâneos também. Então, acaba que são doenças que elas têm um acompanhamento conjunto com as duas especialidades. Então, é uma grande coincidência, uma feliz coincidência que a gente escolheu especialidades que a gente compartilha muitos casos. Já nesse momento, a gente tem casos que eu e ela acompanhamos juntas. Então, é bem legal, que a gente compartilha bastante. Que engraçado, né? Porque isso não é muito difundido, assim, no mundo da dermatologia, né? As pessoas não sabem muito que doenças sistêmicas, assim, né? E autoimunes e tal, têm manifestações na pele, né? Assim, claro que tem as doenças mais conhecidas, até porque tem agora pessoas famosas que têm aberto mais esses casos, né? Em relação, por exemplo, à psoríase, tem pessoas famosas, né? A Kim Kardashian fala agora fala muito, né? Sobre a psoríase dela. Tem a Cameron Diaz, tem pessoas mais, né? Mas não é antigas, né? Retrôs. Como a Cyndi Lauper também, né? Que tem psoríase também, que falam, mas não é muito comum, né? As pessoas falarem sobre essas doenças autoimunes, sobre essa ligação, né? Que tem entre essas doenças e entre o campo de vocês, né? Por que vocês acham que isso acontece, assim? É pura ignorância, assim? Ignorância, assim, no sentido de que eu falo, assim, de falta de informação mesmo, sabe? Mas por que vocês acham que isso acontece? Eu acredito, assim, da minha parte, pensando dermatologicamente falando, a dermatologia, ela ficou muito nichada apenas na estética, nos procedimentos estéticos. E ela é uma especialidade muito rica, muito encantadora, porque além do embelezamento, da gestão do envelhecimento, ela tem um poder investigativo, um poder de descoberta muito grande. Então, quando a gente se limita apenas a considerar que é uma especialidade de embelezamento, a gente perde a oportunidade de diagnóstico. Então, eu acredito que por conta de colocar ela nessa caixinha de apenas embelezar, de apenas trabalhar com o externo e não perceber que ela pode ser um sinal de doenças sistêmicas, a gente acabou afastando ela de outras especialidades, não só da reumatologia, mas também da infectologia, oftalmologia também. Então, é uma especialidade que ela tem um potencial muito grande de comunicação e de auxílio também com outras especialidades. Então, que pode ser uma grande parceira mesmo de outras especialidades para interconsultas, para auxílio mesmo. E a reumato também é afastada das outras especialidades, né? Isso. A reumato depende muito das outras especialidades porque são doenças sistêmicas. Principalmente da dermatologia. Nós temos muitas doenças, né, que têm manifestações cutâneas e muito próximas manifestações para a gente poder diferenciar. Às vezes, o dermatologista é quem dá o diagnóstico e não a gente, porque aquela lesão é mais típica de tal doença ou de outra doença. Eu acho que a questão de não ser tão difundida é também porque esse tipo de doença é crônico e estigmatiza. Não é uma doença que vai ter cura. Né? Então, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de falar isso. Às vezes, por pensar, a pessoa pode pensar que pode ser contagioso, né? Então, assim, é uma doença crônica e estigmatizante. A psoríase, principalmente, é uma doença que estigmatiza, né? O lúpus também, principalmente o lúpus discoide, que deixa a cicatriz. Ele tem uma preferência ali pelo couro cabeludo, pela face. Então, é uma doença que se mostra, né? E a pessoa, às vezes, fica mesmo acanhada de divulgar. Principalmente os artistas, né? Que dependem da imagem para poder, né, se divulgar. Mas quanto mais a gente fala sobre, né? Menos... É justamente o contrário, né? Quanto mais a gente fala sobre, menos a gente estigmatiza, né? Porque é importante divulgar a informação e falar assim, olha, isso aqui que eu tenho, isso não é contagioso, né? Isso aqui você não vai pegar. Então... É justamente o contrário, né? Então... Quebrando os tabus das doenças. Exatamente. A Kim Kardashian fez um grande serviço, né? Pela visibilidade dela, né? Com esse lance da psoríase, né? De tanto falar, ela, no fim, acabou fazendo um serviço para a doença, né? Para as pessoas com essa doença. E beleza, no caso, né? Da dermatologia, também é qualidade de vida, né? Exato. Então, assim, se a pessoa...
tem a possibilidade ali de tomar um remédio, né? Ou de tratar aquela doença e de se sentir melhor. Isso também é beleza, autoestima, né? Eu também acho que é por aí, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Eu acredito que é uma ideia muito minimalista quando a gente considera que o embelezar, a pessoa sentir-se bem com a própria aparência, é algo banal ou fútil, porque isso envolve a capacidade dela de conseguir relacionar-se melhor, conseguir melhores vagas de emprego, ter melhores relacionamentos, comunicar-se melhor. Então, hoje, eu acredito que talvez com as redes sociais a gente consiga ter mais essa ideia de que realmente a parte de bem-estar, de autoestima, ela virou uma questão de saúde mesmo, que a gente consegue mesmo auxiliar o paciente a ter mais segurança e confiança para que ele esteja preparado ou sinta-se preparado para as situações da vida dele. Então, tem vários artigos que mostram que os pacientes que sofrem por acne, por exemplo, eles têm um prejuízo mesmo funcional e psicológico de mais predisposição para quadros de ansiedade, de depressão, e tem um prejuízo na vida mesmo, de não conseguir estar tão apto para conseguir estudar, para trabalhar. Então, a gente fica muito grato quando o paciente consegue melhorar, você vê que ele está mais disposto para fazer as coisas. Então, é uma questão de saúde mesmo, não é algo supérfluo ou banal. Estou achando interessante que estão olhando o paciente, uma perspectiva que nós gostamos muito de falar, que é o paciente como um todo, né? Não adianta olhar, por exemplo, a pele e o sistema imunológico dele tá todo... E acaba afetando, né? Como vocês falou, a pele acaba mostrando esses sinais, esses sintomas também que a pessoa tem, a fadiga, cansaço, né? E você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a fibromialgia. Eu queria aproveitar a deixa ali sobre essa... Claro. Você falou assim que agora está em alta, né? Será não sei, se está em alta ou se as pessoas agora estão dando mais um focador? Porque, assim, olhando na convívio, assim, normal, eu vejo que as pessoas antes falavam assim, a senhorinha está com dor. Senhorinha está com dor é normal. Velhinhos ter dor. Pessoas de certa idade ter dor. Mas agora tá falando assim, olha, se tem dor, tem um problema. Você acha que tá tendo essa atenção do cuidado também, que não é normal você tá envelhecendo com dor, mas ter uma saúde ao envelhecer também, ou se realmente é um mal do século e alguma coisa tá causando. Me corrija se eu estiver errada, doutora, mas a fibromialgia afeta mais mulheres, né, e também pessoas jovens, né? Não é só pessoas mais velhas, né? A fibromialgia é uma doença que está muito ligada à parte psicológica. Inclusive, lá quando nós vamos fazer o diagnóstico, tem uma parte, como a pessoa está dormindo, como a pessoa está lidando com sintomas de ansiedade, se tem esses sintomas presentes ou não. Faz parte do rol de sinais e sintomas para a gente chegar ao diagnóstico. Não existe um exame de sangue ou um exame de imagem que nos dê o diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico. Por que é uma doença hoje que está em alta? Porque o estresse é o mal do século, a depressão, a ansiedade, né? Que são, né, consequências do estresse. Então, eu acho que hoje tem mais pessoas vivendo essa questão difícil, que são as patologias psiquiátricas, e elas são gatilhos para a fibromialgia, que é uma dor crônica, né? Em vários músculos e articulações. Geralmente em mulheres, porque as mulheres têm uma tendência maior também a desenvolver esse transtorno, e a mulher procura mais um médico. Então, não é que é mais em mulher, mas na verdade o homem ele tem mais dificuldade de chegar até o especialista e ser diagnosticado. Às vezes ele sente dor, mas tem aquele, né, aquela velha concepção de que o homem não pode sentir dor, né? O homem não pode ser frágil. O que é, né, um erro. Ninguém merece viver com dor 24 horas por dia, né? Todos têm que buscar uma qualidade de vida e viver bem, viver de uma maneira saudável, né? Sem dor. E é possível. Hoje é possível. Tem muitas pesquisas, muitos medicamentos. Então, assim, não precisa viver com dor. Interessante. E o tratamento, normalmente, o diagnóstico você falou, né, que realmente quem gosta de estudar para encaixar o quebra-cabeça ali, porque são vários sinais, sintomas ali que vai encaixando. Mas o tratamento, normalmente, da fibromialgia, provavelmente em relação a
parte terapêutica também, né? Ter essa, não sei se tem a parte medicamentosa, mas também essa parte psicológica. Existe algum padrão, assim, de tratamento para fibromialgia? Ou é muito Vocês vão ficar individualizado? chocadas, mas o padrão de tratamento da fibromialgia é o exercício físico. Choque zero, porque todos os maus são resolvidos, todos os males são resolvidos com exercício físico, hidratação e sono. Exatamente. Isso é um fato, E alimentação. né? E alimentação, é boa alimentação. É isso, né? Então, assim, existem as medicações, geralmente nós associamos, né? Porque com a pessoa estar com dor, é difícil ela fazer um exercício físico e não sentir Eu ia dor. até perguntar isso. Então, assim, o que que nós fazemos? Nós entramos com a medicação para poder modular essa dor e a pessoa conseguir fazer exercício físico. As medicações, isoladamente, têm um sucesso muito baixo, quase nulo. Então, sempre que eu atendo alguém com fibromialgia, eu falo assim, você tem que colocar no seu coração que o exercício físico, de agora para frente, vai ser o seu maior aliado. Para você conseguir fazer as coisas que você fazia antes da doença, você precisa colocar no seu coração. É igual o diabético com doce, com pão, com arroz. Se ele tomar medicação e comer em excesso, ele não vai ter resultado no tratamento. A mesma coisa a fibromialgia. Antes eu ouvia muito que a questão que o paciente tem fibromialgia, ele tinha que ter um momento de, como se fosse um repouso ali, não fazer tanta coisa de atividade. Eu vi que a medicina mudou isso, né? Porque antes falava assim, evita impacto, evita isso porque você tem fibromialgia, porque você tem osteoporose. E agora está mostrando, né, os estudos cada vez mais sobre essa questão da atividade física. Mas num quadro agudo, aí vocês tiram primeiro o paciente desse estado agudo de dor, para depois dar alta, ou ele vai ter que ir ali mesmo com dor? Como que funciona? Nós escolhemos uma modalidade que não seja tão prejudicial, né, para ele. Na verdade, o tipo de exercício é o que ele dá conta de fazer naquele momento. Se ele conseguir fazer uma hidroginástica só, que tem menos impacto, então que seja hidroginástica. Mas é essencial que ele faça o exercício, com a medicação moduladora auxiliando nas dores, porque se ele ficar em repouso, tem pessoas até que chegam a ficar em cadeira de rodas, eu já vi casos. Com fibromialgia, a pessoa Nossa. chega a não conseguir andar mais, né, fazer as atividades diárias. Então, assim, num quadro agudo, o ideal é fazer exercício físico, mesmo que seja numa intensidade menor, exercícios com menores impactos, o que o paciente tolera melhor. Talvez ele vai tolerar só fazer uma caminhada de 30 minutos. Mesmo assim, ele precisa fazer. Porque lá na frente isso vai fazer diferença no tratamento dele. Sim. Na verdade, o tratamento hoje gira em torno dessa questão de exercício físico e suporte psicológico. Então, são 2 tripés. A medicação entra lá no terceiro lugar. Os 2 primeiros, no caso, é você melhorar a parte psicológica, melhorar a parte de exercício físico, porque a doença, na verdade, é um problema lá no cérebro, né? Em como a pessoa entende a dor. Como a área do cérebro que processa a dor, ela tá defeituosa. Então, a pessoa entende que uma luz igual essa é um tapa, que o vento é uma facada. Então, ela sente dor 24 horas, porque nós estamos tendo estímulos 24 horas, né? Então, o medicamento, ela vai lá, apaga essas informações. O exercício físico reprograma. Se você só apagar as informações, quando começar a ter informação de novo para jogar no sistema, vai ser uma informação errada, se o exercício físico não entrar. Então, o exercício é o programador e o remédio é quem formata esse computador. Eu acho bem interessante essa parte, mas assim, o que eu acho que talvez seria interessante ressaltar também para as pessoas é que acha que por uma dor que tem uma questão assim mais localizada na cabeça, que não é visível, acha que a pessoa não tem dor, né? Como que lida com isso, né? Porque às vezes os familiares acham assim, não, é psicológico, esquece que vai passar. Mas a dor está ali, né? A dor está constante. Como que lida normalmente com o paciente, que às vezes se cobra muito, e também com a família? Eu falo que um dos pilares é o paciente entender o que ele tem. Porque ninguém vai tratar de maneira efetiva o que não sabe o que é. Então, eu sempre peço, inclusive, para a família vir. Às vezes o marido,
né, que é mais difícil de acompanhar a esposa. Então, eu sempre peço para alguém acompanhar nessa explicação de o que é a doença e como essa doença impacta na vida dele. Porque a doença impacta de maneira diferente, porque a dor é algo subjetivo. Cada um vai interpretar a dor de acordo com as suas experiências. A dor é uma experiência, né? Sim. Tem gente que tem um limiar mais alto, tem pessoas que têm um limiar mais baixo. Sim. Então, assim, eu sempre gosto de explicar. E nessa explicação, eu sempre gosto de ter um familiar junto, para que ele ajude a difundir essa informação na família. E as pessoas entendam que o suporte familiar também faz parte do tratamento. Claro, Interessante. com certeza. Doutora, falando em tendências, né, na medicina, né, porque a gente falou em tendência de doença, né, e tal, a gente tem essa tendência, né, no mundo da dermato, dos vários procedimentos também, né, da quantidade de, né, injetáveis e quantidade de procedimento e tal. Como é que você lida com isso no consultório, né? Quando chega, assim, um paciente que eu quero a minha cara assim, e mostra uma foto para você e quer aquela cara e aquela cara não cabe na cara daquela pessoa, né? Isso também deve ser um desafio também, né? Porque isso também tem muito a ver com autoestima, com alguma dor ali profunda psicológica que a pessoa tem, né? Ali, isso tudo são questões ali que são mais profundas do que simplesmente ali um desejo de fazer um procedimento estético, né? Como é que é isso para você? Sim, os pacientes são constantemente bombardeados, né, com tendências, com produtos que surgem, né, no mercado também, que prometem resultados promissores, mas a gente sempre tem que entender qual que é a motivação desse procedimento, se é uma motivação de comparar-se com uma celebridade, com alguém do Instagram que ele está vendo, ou se é um procedimento que realmente naquele paciente vai fazer sentido, que faz parte de um planejamento que foi conversado com o médico, né, dermatologista. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade como médico na consulta de entender que durante aquele momento da consulta, que é um momento muito especial e importante, de ver como é que está esse paciente, qual que é esse estado de espírito dele que motivou esse desejo intenso de realizar os procedimentos. Porque muitas vezes a motivação não é uma motivação saudável. Então, por isso que a gente vê tantos resultados que são muito assustadores, assim, que a gente fica muito preocupado, porque mudou totalmente a essência do paciente, saiu do intuito de embelezar e transfigurou o paciente, né? Então, acho que essa sensibilidade do médico é muito importante, esse bom senso, porque muitas vezes essa ânsia do paciente de fazer algo é por um vazio interno, por uma situação que aconteceu ali que vem essa motivação. Então, na consulta é hora de perceber isso e alinhar essa expectativa também, se necessário, adiar esse procedimento. Então, esse bom senso ele é necessário, assim, até para a proteção do paciente mesmo. Porque os procedimentos eles são interessantíssimos, os benefícios são comprovados cientificamente, mas a gente tem que ver qual que é o benefício real para aquele paciente em específico, sabe? E quando a paciente está com alguma necessidade mesmo real na pele, sabe? O que realmente impacta ali no paciente? É sono, é alimentação, o que é o básico que a pessoa pode fazer antes de realmente, assim, não, eu quero preencher, eu quero, né, fazer alguma coisa assim pra dar uma esticada, né? Um ultrassom microfocado ali, um laser, ou, né, assim, tô com uma mancha muito séria, né? Tipo um melasma, alguma coisa assim. Eu preciso realmente fazer um procedimento ou alguma coisa mais básica que eu possa começar, né, pra uma pele saudável. O que dá no básico, assim, pra começar a fazer, pra começar a ajudar esse paciente?
E realmente, assim, o paciente, os procedimentos, eles vão ter desempenhos diferentes de acordo com o que o paciente faz ou não faz em casa. Isso inclui não só as rotinas de cuidados prescritas, mas também os comportamentos desse paciente. Um exemplo são os bioestimuladores de colágeno. Ele é uma substância que você coloca na pele, né? Mas que, dependendo do paciente, se ele tem boa noite de sono, uma alimentação balanceada, é como se a gente fosse construir uma casa, fornecesse os materiais, mas quem vai construir é o paciente. Então, isso depende muito dos hábitos dele. Então, a alimentação influencia, sono também. Então, alguns quesitos de resultado dependem muito do paciente. O bioestimulador é um exemplo clássico disso. Então, às vezes, percebemos resultados muito diferentes entre um paciente e outro. A gente vai avaliar, o paciente tem uma rotina muito disfuncional que não ajuda o procedimento a aparecer. E pensando assim em rotinas básicas, a gente sempre comenta muito sobre filtro solar. Dermatologista realmente é apaixonado por filtro solar, não tem jeito. A cada 11 palavras que a gente fala, 12 é filtro solar. A gente gosta muito mesmo, porque pensando em todos os produtos disponíveis que a gente tem no mercado, o que a gente consegue garantir mesmo uma proteção da pele, pensando em rejuvenescimento, de fato mesmo é o protetor solar. Então, é um item básico, principalmente no Brasil, que é um país tropical, com uma incidência solar importante, é um item indispensável mesmo na rotina dos pacientes. Não tem jeito, é inegociável, assim. Legal. Eu queria mudar um pouquinho o foco e queria falar um pouquinho mais de um assunto um pouquinho mais pessoal. Queria ir para um campo assim, um pouco mais pessoal com vocês. Eu sei que vocês duas são bem jovens, né? Só que vocês já trilharam um caminho, assim, invejável, né? Para muitos médicos, assim, né? Doutora Isadora já é professora, né? Na UFMT, da universidade, né? A doutora Isabela tem várias pós-graduações aí no currículo, né? Também uma carreira invejável, né? Como é que é a medicina para mulheres hoje? Né? Acho que isso é um tópico importante, assim, da gente tocar. Então, a medicina hoje para as mulheres, né? Tem algumas especialidades que são mais difíceis de aceitar o feminino, né? Um exemplo é a ortopedia, a cirurgia, né? Mas tem um estudo que até 2030, mais de 50% dos médicos brasileiros serão mulheres. Então, esse panorama está muito próximo de mudar, né? As mulheres serem maioria. Então, eu acredito que isso é um passo muito importante para tornar a medicina mais acolhedora, mais integrativa, sob um olhar um pouco mais feminino, né, mais cuidadoso. Não que os homens não tenham cuidado, mas assim, a mulher geralmente ela tem um pouco mais de afeto, né? Eu acho que para deixar a medicina um pouco mais acolhedora, lá naquele jeitinho mãe de ser, né? Teve até um estudo que eu achei bem interessante, que eu não vou lembrar exatamente o país, onde a desigualdade profissional em níveis salarial é 0. E mostra a incidência de mulheres indo para a área médica e da área da saúde, do cuidado, de ser uma questão assim, biológica, independente da questão salarial, né? Então, mostra realmente uma propensão de mulher ser melhor nessa área de cuidado. Eu achei bem interessante esse relatório. É bem interessante, assim, pensar na mulher nessa área, né? Porque é uma área que exige muito, né? E que é uma área de muitos sacrifícios, né, para a mulher. E a mulher já tem que sacrificar muito ao longo da vida, né? Assim, especialmente ao longo da vida adulta, né? Porque a gente acaba adiando muitas coisas em prol de uma carreira, né? Talvez até um casamento, um filho, né? Um sonho de viajar ou de alguma outra coisa, né? Claro que vocês duas são muito viajadas, né? Estudaram pra caramba, fizeram muitas escolhas legais, né? Trilharam um caminho super bacana, mas assim, com certeza não foi uma jornada fácil, né? Não foi algo assim que foi flores, né? Ao longo do caminho, né? Como é que vocês veem isso hoje? Como tudo na vida, né? Cada escolha tem sua consequência. Então,
quando nós decidimos trilhar esse caminho, né, nós já sabíamos que tínhamos que abdicar de algumas coisas para poder atingir certos objetivos. Não falo que foi fácil, mas foi uma caminhada prazerosa por ter, né, meu pai, minha irmã, trilhando esse mesmo caminho, né? Mas não é para a mulher que tem, principalmente se tiver sonho de ser mãe, né, de formar a sua família. A tendência é que a gente adie um pouco, até porque se você for fazer uma subespecialidade, você leva um pouco mais de tempo, né? Por exemplo, no meu caso, foram 10 anos entre a graduação, a primeira residência, a segunda, e agora tem 3 anos que eu estou no mestrado. Vou terminar agora, semana que vem, com a graça de Deus. Então, assim, não é fácil, mas é muito... É uma realização pessoal muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Cuidar do próximo. Você vê a pessoa melhorando, assim, não tem preço que pague. Você faz o seu sacrifício, mas você olha para trás e fala assim, tudo valeu a pena para mim chegar até aqui e conseguir mudar a vida dessa pessoa. Claro. E tem que ter um emocional forte para lidar, né? Como uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer de pele, que às vezes afeta a pessoa, afeta a autoestima dela, às vezes alguma outra doença que é crônica e vai dando uma dor, você vai vendo aquele paciente naquele estado de sofrimento. A doutora Isabela fez um ambulatório em hanseníase, não foi? Eu tive um projeto na faculdade de extensão que era só pacientes de hanseníase, assim, que é uma doença que é bem estigmatizada, né, que era a antiga lepra. Então, você lidar com uma pessoa na fragilidade dela, né, você adentrar na família também dela, é uma responsabilidade muito grande, assim. Fora o preparo teórico que você tem que ter para poder lidar com essa situação, tem um preparo emocional também, porque os pacientes esperam de você também uma acolhida em relação naquela situação. Ele quer ser acolhido, então tem uma fragilidade muito grande quando tem uma doença envolvida. Até mesmo não só nas doenças, mas também quando o paciente vem para embelezamento, para gestão do envelhecimento, tem uma fragilidade ali que você, de certa forma, recebe, assim. Então, o médico tem esse lado também de receber essas demandas ocultas também, sabe? Nossa, uma pergunta muito específica. Por que o exame de hanseníase é do jeito que é? Muito Meu detalhado, Deus, né? que é E muito difícil de ser feito, né? Que é para coletar a linfa, né? Isso. É muito... A parte da hanseníase, ela tem uns protocolos bem específicos, né? A gente passou pela mudança do tratamento, né? As diretrizes mudaram, mas algumas coisas permaneceram, né? A hanseníase, ela... por mais que seja uma doença muito antiga, ela continua tendo índices muito altos no Brasil. Mato Grosso é um dos estados que se mantém no topo da lista de maiores estados assim com casos. Depois vem o Pará, Tocantins, Maranhão. Então, é uma doença que, por mais que seja antiga, a gente sempre tem falado sobre ela, recebido pacientes com diagnóstico, geralmente um diagnóstico tardio, porque acredita-se que são várias coisas, ela faz diagnóstico diferencial com várias outras questões. Então, é uma condição que ainda dá baile na gente, mesmo sendo muito conhecida. Para quem não sabe, o exame não é legal, não. Eu não sei como é que é. Ele corta Como que um pedacinho atrás da orelha. Eu tive que fazer com a lesão de plexo. Aí foi um trauma, minha lesão. Mas falou, vamos descartar tudo. Aí faz o exame. Eu falei, vamos no laboratório, vamos fazer um impressão, exame. Né? Mas o que é aquilo, gente? Corta atrás da orelha e tira um líquido, cotovelo também, os dois. E não é legal, não. Mas, assim, é importante, né? O diagnóstico é o que precisa para ter o tratamento. Exatamente. Mas... o exame é diferenciado. Diferenciado. Bem diferenciado. Eu nunca vi isso. Para dizer muito complexo. Muito complexo o exame, né? Gente, e a Bela Dori? Vamos falar sobre Bela Dori. Vamos falar de flores. Vamos falar de flores. E outra coisa, mulheres na liderança. Sim. Né? Mulheres à frente de uma clínica, multiespecialidades. Me contem como é ser mulher na liderança, né? À frente de uma clínica. Me contem sobre isso.
Me contem tudo. Eu acredito que, assim, empreendedorismo feminino é um tema que me encanta particularmente muito, mas é desafiador, principalmente porque a medicina ela não prepara você durante a faculdade para você poder empreender. A gente é ótimo para trabalhar, mas para ter uma mente assim empresarial, não. Então, são coisas que você tem que ir aprendendo ao longo do caminho, estudando ao longo do caminho, mas é muito animador pensar que tem um empreendimento que pode ter o nosso perfil, que vai ter a nossa marca, né? Tendo um legado da nossa família, do nosso pai. Então, a gente está super animada. Eu acho que a gente vive hoje um momento em que a mulher atingiu um nível de autonomia, né, de independência, que nunca teve, né, na história. Então, nós estamos vivendo um momento histórico para a mulher empreendedora. Então, é um desafio, porque é um campo novo para nós, né? Ter que conciliar família, trabalho, né? Não é fácil. Mas também é uma realização. A gente fica muito feliz por poder fazer parte desse momento, né? E ajudar, né, uma população, ajudar uma cidade, uma região que precisa de uma mão de obra especializada, de uma medicina de excelência. Retornando para a terra de vocês, né? Para a terra natal de vocês, né? Para quem não sabe, as doutoras atendem atualmente em Goiânia e em Catalão e estão indo para Sinop agora com a Bela Dori. Então, Sinop, prepare-se. Bela Dori vem aí. Tá chegando. Sim, Tá chegando. o início de uma nova era. Estamos O início de uma nova era. animadíssimas. Exatamente. E nossa ideia é de que seja um lugar de acolhimento, né? De saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, que seja um sinônimo, né? Eu até falei para Isabela vindo para cá que nosso desejo é que nossos familiares, amigos, que a população do norte de Mato Grosso não precise viajar 500, 1.000 quilômetros para ter acesso a uma medicina de qualidade, a um serviço de saúde de qualidade. Então, nós ficamos muito felizes porque nós somos muito gratas àquela região, foi onde a gente nasceu, onde nossos pais moram, onde a gente aprendeu, né, a importância de ter uma saúde próxima, né? Nós vimos, às vezes, conhecidos sofrerem para poder chegar num lugar que tivesse mais recursos. Então, hoje, para a gente é uma realização poder voltar e contribuir com o nosso trabalho para uma região que é de onde a gente nasceu, que a gente tem um carinho muito grande. Demais. E esse é o verdadeiro propósito da medicina, né? É isso. E interessante que você falou sobre que muitas pessoas chegam para vocês com diagnóstico tardio. Então, essa questão de ter um acesso ali mais regional, como medicina multidisciplinar, integrada e um diagnóstico rápido, a gente, quanto mais adia ver uma lesão na pele, quanto mais adia, o tratamento só vai ficando mais complicado, né? Então, a importância desse acesso na região. Sim. Isso. E, assim, estar ali para poder contribuir, né? Eu acho que o sonho de todo mundo é que a medicina esteja presente nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais distantes do país, para que não se perca vidas por falta de acesso, por falta de estrutura. Eu acho que quando eu escuto um caso assim, de uma pessoa que faleceu por falta de estrutura, assim, é uma das coisas que me deixam mais tristes. Pensar que por ela estar lá no interior de Mato Grosso, se ela estivesse em São Paulo, ela teria sobrevivido, né? Só por uma questão de localização. Então, é um sonho aí sendo realizado, né? Um sonho de família, né, Isabela? Sim. Nós sonhamos isso, é nosso bebê, nosso sonho. Então, tá lá com a Bela Dori. A gente está muito feliz, né? Com esse novo empreendimento, né? Espero que ajude muitas pessoas, né? Nesse momento agora que a medicina tende a se interiorizar. E nós queremos fazer parte também dessa interiorização e acesso à saúde. Que demais. E a história se repetindo, né? Assim como o pai de vocês fez, né? Exato. Que demais. Sim. Muito legal. Gente, o que vocês esperam para o futuro da dermatologia e da reumatologia em 10 anos? Da dermatologia, eu acredito que as tecnologias não vão parar de surgir. Eu acho que elas otimizam muito tempo, elas
trazem uma recuperação mais rápida, então laser, ultrassons, eu acho que cada vez mais eles vão ficar mais específicos, mais precisos. A medicina molecular também, celular, vai ficar mais presente no atendimento, com os imunobiológicos também da Isadora, da reumatologia, né? É uma medicação que a gente usa bastante já hoje, então eu acredito que com os estudos vai começar a ser mais presente. E cada vez mais a medicina dermatológica preventiva. Conforme a dermatologia vai se tornando mais acessível, eu acredito que os pacientes vão começando a encarar como uma especialidade que vai ser mais rotineira, né, nesse acompanhamento. Não só quando tiver uma lesão, não só quando tiver alguma coisa meio que passado de hora, assim. Eu imagino assim. Legal. O que eu acho interessante, que observando assim um pouco o panorama da dermata, eu queria ver se procede essa visão minha, é que antigamente a dermatologia estava muito associado como questões assim supérfluas da área da saúde. Sim. Então assim, quando eu conseguir, eu vou. Exato. Mas o tanto que isso impacta no bem-estar da pessoa, né? Como você está falando, a pessoa com acne, ela tem todo um desempenho que acaba sendo afetado por conta dessa questão da aparência. Sim. E existe isso mesmo ou é só na nossa cabeça, assim, que fica? Eu acho, assim, que houve um distanciamento, assim, entre os pacientes e a especialidade, assim. Tanto que a gente... Em pesquisas, assim, sobre a especialidade, a gente pergunta qual que é a sua ideia sobre a dermatologia. É uma especialidade de glamour, uma especialidade de pessoas chiques. Mas tem esse lado, assim, desse encantamento, né, com o belo. Mas é uma especialidade que, como todo mundo tem pele, tem cabelo, tem unha, é uma especialidade que ela tem que cuidar de todos, assim. Então, é claro que tem vários procedimentos com vários tipos de valores, de preços, mas é uma especialidade que a tendência é estar cada vez mais acessível, principalmente porque a tendência, né, com maior radiação solar é que os cânceres de pele aumentem, a incidência aumente. Então, e o esforço dos profissionais é que seja uma especialidade mais acessível e que essa aparência de uma especialidade que é distanciada, que é apenas glamour, que está longe de ter práticas resolutivas, mexa só com partes supérfluas, a gente quer distanciar isso mesmo e considerar mesmo uma parte de saúde, porque envolve, né, confiança, segurança, autoestima e também tratamento de doenças, cirurgias também. Então, tem essa parte resolutiva mesmo. Claro. E é bem interessante como que a pele, ela mostra a saúde das pessoas, né? Exato. Por isso que as pessoas, curiosidade inútil à parte, por isso que as pessoas passam blush no rosto, pra ficar esse vermelhinho, Cara de rosado. saúde, cara de toma um saúde, carinha de solzinho, né, saúde, e né? tal. Exato. Passa Sim, mesmo pra dar esse aspecto. Então, assim, a pele revela essa saúde. Exato, Né? a pele ela conta histórias também, né? Com as ruguinhas que começam a aparecer, é um tempo que se passou e a pele começa a contar. Então, assim, é como se fosse um grande livro que conta a nossa história e revela coisas também, revela doenças, né, reumatológicas, revela outras doenças da infecto, por exemplo. Então, ela é um grande contador de histórias mesmo. E cabe a gente ter essa sensibilidade de saber olhar com calma, esse olhar paciente mesmo para essa condição, assim. Então, é uma especialidade encantadora, assim, quando a gente consegue ver essa parte poética que ela carrega, assim. Legal. Doutora, e o futuro da reumato? Então, a reumatologia está caminhando para tratamentos cada vez mais eficazes, que é o caso, né, dos imunobiológicos, que são medicações extremamente atuais e complexas, são anticorpos contra os autoanticorpos. Então, assim, contra a cascata de doença. Então, ela é alvo específico, ela vai lá naquela molécula e neutraliza aquela molécula específica lá no sistema imunológico. Então, isso traz menos efeitos colaterais e mais eficácia. Então, o futuro da reumatologia hoje é um tratamento direcionado, com poucos efeitos colaterais e uma alta eficácia. Então, esse é o futuro. Tem muitas medicações, todos os anos lança vários, né, para as diferentes doenças. Esse ano nós tivemos para
para psoríase, tivemos para osteoporose. Então, tem vários imunobiológicos sendo testados e sendo, né, desenvolvidos para esse futuro que está muito próximo. Nós já temos várias moléculas hoje no mercado, mas elas estão cada vez mais específicas, o que é muito bom para o paciente, né? Poucos efeitos colaterais. Então, o futuro é promissor. Antigamente era só corticoide, hoje nós temos essa arma, que é quase uma arma, assim, nos últimos 20 anos, é uma arma muito nova, mas que tem feito um benefício imenso para a população com doenças reumatológicas. Vou aproveitar o gancho e vou pro nosso quadro Mitos ou Verdade. Isso aí. Vamos lá para o nosso quadro e vou começar com esta pergunta que todos querem saber, inclusive eu. Porque eu tomei pra caramba quando eu era criança e eu era uma bolota. Corticoide engorda? Todo mundo quer saber. E eu também. O que acontece? O corticoide tem como efeito colateral retenção de água, retenção de líquido. E ele age também lá no metabolismo das gorduras. Então, engorda. É verdade. É verdade que engorda. É como se você estivesse, né, colocando algo que não é seu. E ele influencia no metabolismo de muitas coisas. Dos açúcares, das gorduras. Influencia na pressão arterial. Influencia até lá na espessura dos vasos sanguíneos e da pele. Por isso, quem toma corticoide se bate, faz um hematoma com mais facilidade do que quem não. Nossa. Tem aumento de gordura visceral, tem aumento aqui, ó, atrás do pescoço, nas bochechas. Então, é verdade, o corticoide engorda mesmo, porque ele age nessas vias, né? Mas aí é tipo, o benefício compensa todas essas outras coisas, né? Hoje, o objetivo em todas as nossas doenças é que você tire o corticoide o mais rápido possível. Claro que existem aqueles pacientes especiais que vão precisar usar uma dose baixa, provavelmente por mais tempo. Isso é relacionado à gravidade da doença, né? Se tiver uma doença mais grave, talvez tenha que usar uma dose menor. Mas a gente tira com maior rapidez possível dentro da possibilidade do paciente, para que não tenha esses efeitos colaterais, que lá no futuro pode dar diabetes, hipertensão, osteoporose, que é não tem a doença da osteoporose, a causa secundária mais comum é o uso de corticoide, que é o que a gente passa para as nossas doenças. Por isso que ficou a cargo do reumatologista. Nós tratamos uma complicação da medicação que nós passamos. Entendi. Inclusive, é uma medicação que a dermatologia e a reumatologia compartilham, porque em algumas situações a gente usa corticoide também, mas tudo muito dosado, muito conversado, e alguns pacientes acabam usando além do que a gente prescreve. Então, sempre é uma medicação que tem que ter um acompanhamento médico bem próximo, porque os efeitos colaterais são reais, tem efeito a longo prazo, então tem que ser tudo bem acompanhado direitinho para não ter esses prejuízos aí finais. Quando eu era criança, contar uma anedota aqui, quando eu era criança, minha mãe, eu tive uma reação alérgica, brotoeja, assim, a reação alérgica do calor. E o médico mandou passar um corticoide em mim, no pescoço, assim. Só que a minha mãe passou muito além da dose. E ela esfregava demais. E eu fiquei com uma mancha branca, né? Eu não sei se é desse lado ou se é desse lado. Mas eu fiquei com uma mancha branca no pescoço. Pra sempre, nunca mais saiu. E fiquei com a mancha branca. E aí, de vez em quando, alguém me olha e fala assim, mas essa mancha branca aí no seu pescoço? Eu falo, cara, isso aqui foi minha mãe, assim, na ânsia de mãe de primeira viagem, né? Resolver, né? E queria muito resolver, porque eu tava em carne viva, assim, Sim. sabe? E ela passou muito, muito, muito. A pele contando histórias. Exato. A pele conta histórias, exatamente. Esse caso, assim, eu escuto dia sim, outro também no consultório, assim, que muitas vezes não... ou passou pelo médico que usou mais tempo do que o recomendado, ou foi até a farmácia, comprou a medicação sem prescrição, usou por conta própria, e a gente teve o efeito colateral, seja a hipocromia, que é essa parte mais clara que você teve, ou às vezes uma atrofia local, a pele mudou de aspecto, às vezes pode causar estrias também. Então, esse uso prolongado de corticoide tópico, ele tem vários agravantes e também ele muda a lesão de base. Então, quando o paciente chega lá
usando corticoide há muito tempo, a gente tem um atraso muito grande no diagnóstico também, porque quando a gente vai examinar com o dermatoscópio, que é a nossa lupa, a lesão está toda diferente já, porque as células ali já mudaram de conformidade. Então, tem vários desdobramentos, assim, desse uso. Não se automedique, não compre sozinho medicamento, não esfregue demais, igual a minha mãe fez, por favor. Evite, né? Evite, por favor. Vamos lá, Rafa. Agora, um mito e verdade pra você. Sabonete antisséptico. Posso fazer uso diário? Ótima pergunta. Então, a resposta é não. Os sabonetes antissépticos, eles têm uma substância que chama triclosano. E essa substância, quando a gente usa todos os dias, ela acaba gerando ressecamento da pele, uma resistência bacteriana. Então, a longo prazo, a gente tem um prejuízo de qualidade mesmo da pele. A gente deixa ele reservado para situações em que a gente quer controlar mesmo a flora bacteriana. Então, em casos que a gente tem ou uma foliculite, alguma questão assim que a gente realmente quer resolver ali aquela questão bacteriana. Mas, pensando assim para uso diário, tomar banho, a gente não recomenda, porque realmente piora os quadros de dermatite atópica, os quadros de psoríase, então não é recomendado. A gente geralmente não gosta dele. O Então, que deve ser fantástico é um antisséptico misturado com bucha. Aí você quer. Aí o dermatologista infarta. Aí a gente chora, na consulta é aquela confusão. E a gente tem aqui no Goiás e nas regiões do Centro-Oeste um amor por bucha vegetal, né? Porque as pessoas gostam muito de bucha vegetal e que se não usar a bucha vegetal tá sujo. Então, uma orientação assim, muito comum na consulta é que não precisa de bucha para tomar banho. A gente usa só na sola dos pés, axila, se precisar. O restante, só água e sabonete já resolve. Não precisa usar a bucha no banho. Então, ó, a gente respondeu sabonete antisséptico, posso fazer uso diário, é mito, não pode fazer uso diário, tá? E a doutora já respondeu a outra que eu ia fazer aqui, ó, que passar a bucha no rosto faz mal. É verdade, passar a bucha no rosto faz mal, né, doutora? Exato, a gente retira a camada de proteção natural da pele, então faz como se fosse mesmo uma fricção ali, tirando essa camada de proteção, deixando a pele mais exposta, mais sensível, e isso piora demais a qualidade da pele, deixa ela mais predisposta a alergias, então, assim, totalmente não recomendado, assim. Verdade, faz mal, não passe. Sim. E agora outra pergunta. Osteoporose é uma doença característica de mulheres? Depende, essa é a minha resposta. A gente tem que ter um sticker de depende na hora que aparece lá. Tem que aparecer assim um stickerzinho assim, ó. Ô, Beta, depende. Depende. Por quê? O que acontece? A osteoporose ela é mais comum em mulheres, porque o hormônio feminino está relacionado com proteção. Quando ela atinge a menopausa, a perda óssea é muito maior do que a perda óssea de um homem na mesma idade. Então, ela aparece primeiro nas mulheres por conta dessa oscilação hormonal que influencia no metabolismo ósseo. Então, é uma doença mais prevalente em mulheres? Sim, porque geralmente a mulher apresenta ela mais cedo que o homem. Se o homem viver até 90 anos, provavelmente lá para os 90 anos ela vai estar ali pareado. Mas nós sabemos que os homens vivem menos que as mulheres, né? Porque tem uma dificuldade maior de cuidar da saúde. Então, nós vemos mais nas mulheres porque aparece mais cedo por conta da menopausa. E nos homens é mais tardio esse aparecimento. E, geralmente, as mulheres vivem mais. Então, é uma doença predominantemente de mulheres, mas por esse motivo. E também a questão do diagnóstico, né? Que você tá falando. Elas vão atrás. Elas vão. Se tem uma coisa que a gente descobriu hoje com a doutora Isadora é que os dados mentem muito, né? Porque às vezes a gente não sabe, porque os homens não vão no médico, né? Os dados podem dar uma mentira pra nós, né? São subdiagnósticos, a gente fala, né? Nos homens, o diagnóstico é mais difícil porque eles não vão, né? É assim, tem mais dificuldade. Então, é mais difícil chegar ao diagnóstico, né? Verdade. Geralmente, eles vão já muito avançada. A doença já tá bem mais comprometendo, né? Doutora,
Agora essa é pras blogueiras. E pra quem segue as blogueiras. Gominhas para o cabelo e para a pele funcionam. Ai, gente, muito mito. Isso é. Olha, só quem viveu sabe, muito mito. Eu, todos os dias, eu versus as blogueiras, que todo dia é uma confusão diferente, porque nas caixinhas de pergunta que eu faço no Instagram sempre tem essa pergunta, porque o apelo comercial desses produtos é muito grande, né? A veiculação dele nas plataformas digitais é enorme. Né, colocam pessoas que são conhecidas, então, embalagens que chamam a atenção. Então, as pessoas ficam encantadas. Porém, dermatologicamente falando, elas não têm... a formulação delas não tem como resolver as queixas. Então, principalmente porque a queda de cabelo, a fragilidade das unhas, elas são sintomas que têm que serem buscadas as causas. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa com esse paciente, com uma consulta, com uma anamnese bem feita, para a gente descobrir o que está acontecendo. E a concentração das vitaminas que são colocadas lá, você lê o rótulo, tem milhões de vitaminas, mas todas em concentrações muito pequenas, que não chegam a produzir um efeito que aquela substância, numa quantidade certa, faria. Então, muito marketing, promete muito, entrega nada. Então, assim, totalmente mito. Vou aproveitar um bônus, né? Essa é parecida com o colágeno oral, então... Então, aí tem uma diferença. O colágeno oral, ele... não é um mito, mas da forma como ele é vendido, ele tem uma forma muito apelativa de ser vendido. Porque eu já vi algumas propagandas que, se você tomar ele, você vai ter a pele lisinha, a flacidez na pele vai reduzir. De fato, o colágeno oral, quando ele é associado a uma rotina de cuidados e procedimentos, a gente tem um desempenho melhor desses procedimentos. Isso é verdade. Inclusive com artigos que mostram biópsias de pele, mostrando que ele melhora a densidade das camadas da pele. Isso é verdade. Então, o colágeno oral, quando a gente usa de forma constante, de forma prolongada, nós temos um ótimo benefício com ele. Porém, sozinho ele não faz nada. Em associação, né, uma paciente que usa filtro solar, que faz os procedimentos de forma regular, tem um planejamento, uma gestão do envelhecimento, a gente percebe que ela tem uma qualidade de pele diferente. Então, o colágeno oral, ele funciona, mas não sozinho, sim em associação. Entendi. Perfeito. Então, a gente pode reduzir que o colágeno funciona e as gominhas é para produzir um xixi caro. Exato! Exatamente. É sobre isso. Muito caro. E tem açúcar, né? Exato. Então, tem essa questão também nutricional que tem que ser avaliada também. Porque, né, para fazer aquelas coisas coloridas, bonitas e com um gosto bom, tem essa parte nutricional que ela geralmente excede essa parte de açúcar aí. Interessante. Depois desse dessa desilusão aí para todos. Agora vamos para remate aqui, porque nós estamos no jogo aqui. Mito ou verdade? Existe uma relação entre o uso do anticoncepcional com doenças reumáticas? A gente faz perguntas complexas e quer resposta rápida. Né? Sim. Eu adoro. Não. Aí, claro, né, Beta? Tem que ter o segundo depende, né? Tem assim, esse tema dá um podcast inteiro. Esse vai demorar 50 minutos para responder. Olha, relação. Vou tomar anticoncepcional e vou desenvolver uma doença reumatológica. Isso é mito. Agora, dentro da doença reumatológica, existem certos anticoncepcionais que não são indicados. Por exemplo, uma paciente com lúpus em atividade. Você não pode usar uma pílula combinada, você não pode usar um só de estrogênio, nós preferimos o só com progesterona, por exemplo, o DIU, né, o DIU de cobre. Então, dentro das doenças reumatológicas, tem anticoncepcionais que não podem ser usados. Agora, uma relação estrita entre o anticoncepcional e a doença reumatológica não existe. Até hoje, né? Até o momento, não existe nenhuma relação. Tem uma relação com trombose, né? A gente sabe que nas pessoas com predisposição pode ser que tenha um evento, mas
com a doença, de desenvolver a doença mesmo, não. É mito. Então, essa foi mais fácil do que você pensava, eu no achei fim que das ia ser mais contas. complexo. Doutora Isabela, essa é especial pra você. Essa é muito especial pra você, porque eu sei que você ama maquiagem. É, gente, amo muito. Sou apaixonada em makes. Maquiagem causa acne. Ela Po- fica po- louca. Já pensou? Polêmico. Então, o que a gente entende dessa parte? A maquiagem em si, ela é um fator agravante para paciente que tem tendência à acne, se ele tem uma relação assim de não retirar a maquiagem corretamente, se escolhe produtos que têm componentes que fazem uma oclusão, né, fecham mais os poros. Então, o que eu costumo orientar os pacientes nas consultas? São pacientes que gostam muito de maquiagem, não querem abrir mão. Que a maquiagem ela é uma responsabilidade. Então, quando a gente quer usar ela, né, se sente bem, a gente tem que se comprometer ainda mais com o cuidado da pele, porque geralmente a ideia é assim, eu vou usar para esconder algo. Na verdade, a maquiagem ela tem que ser algo que você vai usar, mas vai se comprometer que esse uso você vai tirar a maquiagem, vai cuidar da pele direitinho. E chega um momento que a maquiagem, você tem uma relação tão boa, tão saudável com ela, que você passa a usar porque você gosta mesmo, não porque você quer. Enfeitar, né? Não porque você quer esconder. Acho que eu converso muito isso com as minhas pacientes. O meu objetivo é que elas passem a entender mesmo qual que é a relação delas com a maquiagem. Será que elas gostam mesmo, que elas querem esconder algo? E que elas não escondam, que a gente melhore a pele delas, para que elas não tenham que esconder mais. Então, a maquiagem, pensando numa paciente que não cuida, que só quer passar ela sem tirar direitinho, sem, né, fazer o tratamento proposto, ela piora, sim, a pele. Mas se é uma paciente que está bem orientada, que entendeu tudo que isso envolve, ela pode continuar usando com todas as orientações e cuidados ditos, pode continuar usando, mas como eu falo, é uma responsabilidade. A gente tem que fazer os acordos na consulta para continuar usando. Então, esse selinho depende? Vou colocar um depende aí no meu também. Depende da paciente, que a gente tem que conversar. Selinho depende. Selinho depende. Tá bom. E para nós irmos para a nossa última pergunta, síndrome do túnel do carpo. Quem eu procuro? Um reumato ou um ortopedista? Pode o selinho depende para esse também? Estamos inaugurando o selinho depende aqui. A medicina é isso, nem sempre, nem nunca, gente. É a ciência não tem nada exato. Mas, assim, depende por quê. A síndrome do túnel do carpo tem vários graus. Então, tem a leve, tem a moderada e tem a grave. No caso da grave, geralmente o procedimento tem que ser cirúrgico. E aí, quem vai fazer é o ortopedista, né? Às vezes, tem alguns neurologistas que conseguem fazer, porque, na verdade, eles só descomprimem ali o nervo que está causando os sintomas. Então, se for grave, cirúrgico, ortopedista. Agora, se for uma leve ou uma moderada, que ainda dá para fazer um tratamento clínico, uma infiltração, uma medicação, então é o reumatologista. Então, depende do grau de acometimento ali daquele nervo. E se a pessoa estiver grávida? Nenhum nem outro, né? Fica em casa com dor. Não, assim, dá para fazer algumas coisas. Pode fazer infiltração, que é local, né? Não tem uma absorção sistêmica, não vai prejudicar a gestação, né? Eu acho que a cirurgia, como a gravidez tem data e hora para acabar, talvez eu esperaria um pouco para fazer cirurgia. Mas tem como fazer uma infiltração local, tranquila, não vai ter prejudicar o neném em nada. Porque também não é uma doença que aparece do dia pra noite. Isso, né? ela Então, já a pessoa tinha. já vai tratando antes. Não, mas é porque na gravidez ataca muito. Ataca mais. Eu tive na gravidez muito forte, na minha gravidez. E eu tive que... A única solução que teve foi imobilizar a minha mão. Porque doía tanto. Minha mão ficou inchadona. Doía muito, muito, muito. Mas você já tinha antes? Tinha.
E você tratava? Não. Ai, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Se planeje, minha amiga. Não, mas é porque não era forte, assim, sabe? Então, tipo, dava pra ir levando e tal. Mas é porque eu não tinha nem noção que na gravidez ficava, assim, muito pior, né? E aí, um dia eu acordei que eu não conseguia me mexer, assim, foi horrível. E é bem tenso, é tenso pras grávidas, fica aí o aviso. Piora, porque tem lá a questão hormonal, tudo, então retenção assim, de líquido retenção também, de líquido. né? É, porque na verdade é uma compressão. Se aumenta o líquido naquele local, vai piorar a compressão e causar mais sintomas. Mas depois da gravidez melhorou? Melhorou, claro. Aí não tem que fazer cirurgia. É uma coisa boa. Vamos ver. Até agora. Vamos ver até agora. Por enquanto eu tô bem. Mas olha, o papo de hoje foi muito esclarecedor. Soubemos de várias coisas novas, especialmente sobre a área de reumatologia e de autoestima relacionada a doenças dermatológicas, né? Porque eu confesso que é uma área, assim, que a gente não tem muita informação, né? Que a gente não fica sabendo muito. E o nosso intuito aqui é sempre passar informação e informação de qualidade sempre. Exatamente. Não é isso, Rafa? Isso mesmo. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acham que tem algum assunto ou alguma coisa que nós deixamos passar. Você fala, Rafa, não podem sair daqui sem saber isso. Ou se nós conseguimos abranger as questões o máximo. A gente conversou sobre a questão desse atraso diagnóstico, principalmente em relação aos homens. Tem uma frase que eu escuto muito no consultório, quando eu atendo o público masculino, que é: se a gente não procurar, a gente não vai achar, então não vamos procurar nada. Então, eu acho que essa crença, esse misticismo do não procurar, isso traz um prejuízo muito grande, porque quando a gente procura, né, porque não é o procurar que vai fazer aquilo surgir, já está lá. Então, essa ideia é uma crença limitante, na verdade. Atrapalha o paciente, atrapalha o médico também. Então, a gente está muito evoluído em medicina e tudo mais para a gente ter essa ideia. Então, acho que para os homens é um recado aí da gente ter essa mente mais aberta, que o profissional médico ele não quer piorar a sua vida. Ele quer descobrir, né? Ele não quer te dar doença. Ninguém quer distribuir doença. A gente só quer encontrar o que de fato está lá e te auxiliar naquilo, né? Exatamente. E lembrar do reumatologista quando tiver algum sinal e sintoma relacionado, né? Porque geralmente os pacientes não lembram, né? Vai em outros profissionais. Então, lembrar, pesquisar, né? Hoje nós temos uma ferramenta que é o Dr. Google, né? Então vamos, já que ela existe, ela às vezes atrapalha, mas muitas vezes ajuda, que ela seja usada, né, de uma maneira saudável para que encontre profissional capacitado para resolver aquele problema específico. Muito bom. E lembrar o público de Sinop a procurar a Bela Dori, claro, Exato. com certeza. E o momento mustache. Momento mustache. Vou pegar aqui. Que isso! Doutoras, preparem-se. Nós temos a lembrancinha, a presença aqui dos nossos apoiadores. Lembrancinha só para agradecer vocês por terem vindo, disponibilizado um tempo. Lembrancinhas. Olha! Muito útil para mim, eu anoto tudo. Médica é assim, tem sempre um caderninho. Tem sempre um de lado. caderninho. Eu sou caderninho essa de lado. pessoa. Amei, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, por terem disponibilizado um tempo para vir aqui trocar essa ideia. Tenho certeza que todo mundo que ouviu aí de casa saiu daqui muito rico de informação, né? Com certeza, eu sei que eu saí. É isso mesmo. Então é isso. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e tem acesso às redes e informações aqui na descrição também do vídeo. É isso e até a próxima.